Fundos imobiliários baratos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas opções para você que está começando a investir, que vai começar a investir, consequentemente vai começar a investir com pouco, começa ali a partir dos R$ 10. Então eu separei alguns fundos imobiliários que ficam ali próximos desse valor e eu vou mostrar um pouco mais para vocês a partir de agora. Se você não me conhece, eu sou Robson Andrade e se você ainda não é inscrito do canal, seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. E se você já é inscrito, muito obrigado por me acompanhar por aqui. Fico muito feliz em ter a sua companhia. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre fundos imobiliários para quem está principalmente buscando fundos imobiliários baratos e que pagam bons dividendos, bons proventos, consequentemente que podem ali ser, você pode começar a investir com até menos que R$ 10 todos os meses. Para quem está querendo montar uma carteira com R$ 50, para quem pode começar com seus primeiros R$ 100, consequentemente pode ser um bom início para quem deseja, né, fugir um pouco daquilo do comum e consequentemente começar a pensar no seu futuro, que é investir o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E eu vou te mostrar que você pode fazer isso começando com muito pouco. Vamos começar falando do nosso primeiro fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário BTCI11, um fundo imobiliário do tipo papel aqui da BTG Pactual. É um fundo imobiliário que tem a sua estratégia basicamente de investir em CRI, né, que são cédulas de recebíveis ali imobiliárias, são dívidas do setor imobiliário e que essa gestão aqui consequentemente faz o investimento através do dinheiro dos investidores, né? A gestão pega o dinheiro desses cotistas e investe diretamente nesses títulos de dívidas que pagam ali os juros consequentemente mensalmente e é distribuído para os seus cotistas subsequentemente através de proventos. O preço do BTCI11, R$ 9,74. Os seus dividendos pagos aqui nos últimos 12 meses foi de 12,7% e sofreu uma desvalorização aqui de 88%, né? Acredito que deva ter acontecido algo relacionado ali a um desmembramento, um desdobramento de cotas e por isso essa desvalorização deste valor, uma vez que no gráfico nem mostra uma desvalorização tão grande a não ser pelo seu preço, né? Foi exatamente o que aconteceu mesmo. Ele era negociado a R$ 86, passou a ser negociado à base 10 aqui, da mesma forma que outros fundos imobiliários também já fizeram a mesma coisa ao longo do tempo. E isso é super normal de acontecer, né? Eles aumentar a quantidade de cotas e aumentar aí a questão, né, e diminuir a questão do seu preço para que ele fique a um preço mais justo de ser comprado para algumas pessoas. Então, às vezes comprar ele a R$ 80 é difícil para você, agora ele custa de um tempo para cá ele custa apenas R$ 9,70. É um fundo imobiliário bem diversificado, um patrimônio de 1 bilhão, ou seja, um patrimônio bem atrativo, bem interessante, né? 1 bilhão em patrimônio é muita coisa. Seu PVP de 0,97 é um PVP que dá o desconto, né? Ou seja, está com desconto ainda em relação ao seu patrimônio. Seu valor de mercado de 9,69 milhões e o seu valor justo, né? Seu valor patrimonial é de 1 bilhão. Então ele tem esse desconto aí entre o valor de mercado e o valor patrimonial, que é exatamente o PVP. E aí ele está com desconto até o momento. Questão de liquidez diária que você não vai ter problemas em relação à compra e venda, né? Mais de 12 milhões de negociações diárias. E aqui o rendimento médio que esse fundo imobiliário pagou por mês, em média 10 centavos ele pagou aqui mensalmente durante os últimos 24 meses. Isso aqui é bom porque aí você consegue ter uma previsibilidade, né, de quanto você pode receber pelos próximos 24 meses também. Levando em média que ele pagou 10 centavos por mês nos últimos 2 anos. E o último dividendo pago aqui foi consequentemente 10 centavos também, né? Um rendimento aqui aproximadamente de 1,01% líquido no mês e consequentemente é um resultado até interessante. O portfólio desse fundo imobiliário é constituído por cotas de outros fundos imobiliários e consequentemente também pelos CRI, que são os títulos de dívidas que eu citei no começo do vídeo, né? Então a composição é basicamente essa. Tem um título de LCI, que também é um lastro de crédito imobiliário, também é um investimento do setor imobiliário, CRI e fundos de investimento aqui também, que provavelmente deve ser o dinheiro do caixa, né? Esses fundos de renda fixa geralmente é onde fica o dinheiro do caixa das empresas ou até mesmo no caso aqui do fundo de investimento. Agora, outro fundo imobiliário também com preço base 10 é um fundo imobiliário GALG 11, né? É o Guardian Logística. É um fundo imobiliário diferente dos outros. O primeiro BTCI é um fundo do tipo papel. Aqui você tem a possibilidade de investir com menos de R$ 10 em um fundo imobiliário do tipo logístico, que possui galpões logísticos locados e é daí que vem a sua renda, né? Daí que vem as suas receitas, do aluguel desses galpões logísticos. E o seu preço de negociação é de R$ 9,35. Os últimos dividendos pagos aqui pelo GALG 11 foi de 10,58% nos últimos 12 meses. Sofreu uma pequena variação aqui de preço, né, de 0,43 nos últimos 12 meses. Nada também
exagerado, uma volatilidade até baixa aí se comparado a outros fundos imobiliários. E aqui o tamanho do seu patrimônio é de 525 milhões e o seu valor, né, do PVP agora é de 1,02. Ainda por se tratar de um fundo imobiliário do tipo tijolo, é um PVP que ainda dá para comprar tranquilamente, né? Se fosse acima de 0,3 ou 0,4, aí eu particularmente já pensaria um pouco melhor a respeito. E aqui a média dos dividendos pagos, né, que foi de 8 centavos em média nos últimos meses, considerando 2 anos atrás. A liquidez também, uma liquidez razoavelmente boa, né? Quase 1,5 milhão em negociações diárias. E o último dividendo divulgado foi de 8 centavos também, um retorno médio aqui de 0,90 ao mês. Tá aceitável, né? Sendo que é um fundo imobiliário que possui aqui alguns imóveis, como por exemplo podemos ver no portfólio, os imóveis aqui distribuídos por algumas regiões do Brasil. Rio Grande do Sul, locador no caso é a Air Liquid, tem aqui BRF em Pernambuco, tem BRF também na Bahia e aqui também Air Liquid em São José dos Campos, em São Paulo. E fechando aqui com Souza Cruz, no Rio Grande do Sul. Então são 5 imóveis em diferentes regiões do Brasil e com nenhum tipo de problema em relação à vacância, né, ou inadimplência da parte desse locador. E consequentemente, por R$ 9,00 você comprar um fundo imobiliário desse tipo, você está fazendo um bom negócio para início. Tem outros fundos imobiliários interessantes também? Tem, mas é um preço muito mais elevado. Pode ser não ser a sua situação nesse momento, né? Se o seu foco é começar com pouco, este aqui é um bom exemplo de como você pode começar. Outro fundo imobiliário também com preço atrativo e que mudou também. Aconteceu a mesma situação que aconteceu no BTCI 11. É um fundo imobiliário CPTS 11. É um fundo imobiliário que sempre foi negociado ali próximo dos R$ 90,00, mas que há pouco tempo atrás, se eu não me engano, uns 2 meses, 3 meses atrás, passou a ser negociado ao preço base 10 também, né? Atualmente ele custa aí R$ 8,05. Os seus rendimentos aqui foram de 10,61% nos últimos 12 meses e consequentemente aqui o seu valor de patrimônio é de 2,8 bi. É um fundo imobiliário muito grande, muito diversificado. Aqui o PVP de 0,91 tá descontado, né? Pode ser uma ótima oportunidade agora para quem quer comprar um fundo imobiliário barato. E aqui a sua liquidez diária é estratosfericamente alta em relação aos outros, né? Mais de 7 milhões de negociações diárias. E a média dos proventos pagos aqui nos últimos 24 meses, mensalmente foi de 9 centavos por cota, ou seja, uma rentabilidade até aceitável, né? Só tem um porém, esse fundo imobiliário aqui, ele não paga, dividendos, proventos muito elevados. Até porque a própria gestão já falou sobre isso nos seus relatórios gerenciais, que a estratégia do fundo imobiliário é investir em títulos que tragam mais segurança. Então a rentabilidade não é, tipo assim, a prioridade, né, de se expor a títulos mais agressivos. E sim buscar ter uma rentabilidade aceitável, por exemplo, com base no CDI, vencendo a inflação, porém com mais segurança, títulos que tragam mais segurança e menos risco. Então é um perfil ali mais high grade, né? Diferente de fundos imobiliários que tem um perfil high yield, que é aquele perfil mais agressivo que busca mais rentabilidade, porém consequentemente também traz mais risco. Então o CPTS é aquele fundo imobiliário para quem busca principalmente segurança, visa segurança em primeiro momento e não talvez assim um rendimento tão agressivo. Mas para quem está começando, né, muitas vezes pode ter aquela questão de segurança, faz parte talvez do caminho dele analisar CPTS 11 e investir também. E o portfólio que é bem parecido com o BTCI 11. Ele possui cotas de alguns fundos imobiliários aqui, né? Uma participação até relevante aqui em fundos imobiliários de vários segmentos e seguidos aqui consequentemente de vários títulos de CRI, que você consegue ter acesso a todos os títulos que ele tem participação, né? Consequentemente também como você consegue ter acesso a isso a todo o relatório gerencial que eles divulgam mensalmente. E aí você pode acompanhar, ver um pouco melhor, né, sobre quem tem maior participação, onde está a maior parte do dinheiro alocado. Eu já dei uma olhada várias vezes em relação a esse relatório gerencial e eu gosto bastante, né, da diversificação que esse fundo imobiliário possui. O CPTS 11 é um fundo imobiliário bem interessante, sim. E por último, falando sobre o fundo imobiliário aqui, que é vamos dizer assim, o queridinho dos investidores, o que tem mais investidores na Bolsa de Valores, o MXRF11 Maxi Renda, um fundo imobiliário também do tipo papel e muito famoso, muito conhecido. Provavelmente você até tenha ele em carteira. Hoje o preço de negociação do Maxi Renda é de R$ 10,82. Os últimos dividendos pagos aqui pelo Maxi Renda foram de 12,38% nos últimos 12 meses, uma pequena valorização de 6,5% nos últimos 12 meses também, o que é bom, né? Para quem comprou há algum tempo atrás,
consequentemente agora está feliz com a sua valorização das cotas. Falando aqui sobre o seu patrimônio, é um patrimônio muito grande também. É o segundo fundo imobiliário de maior patrimônio desses fundos imobiliários já citados. Consequentemente, ele só o CPTS que tem um patrimônio um pouco maior. E agora, uma observação que eu faria aqui em relação ao MXRF11. É um fundo imobiliário muito bom e bem diversificado? Sim, isso aí é fato. Paga bons dividendos, tem muita qualidade no seu portfólio, né? A gestão também faz um serviço bem de excelência, porém hoje em relação ao seu PVP ele está muito caro. Seu valor de mercado 2,8 e o seu valor patrimonial 2,5, né? Então há uma diferença aqui que é consequentemente esse PVP elevado e aí ele está caro. Existe muito mais possibilidade de ele se desvalorizar e voltar ao seu preço justo novamente do que de se valorizar mais ainda. E isso, claro, principalmente pelo fato das taxas de juros estarem caindo e esses fundos imobiliários têm ali uma ligação direta com essas taxas de juros. Então, é um sinal de observação. Compraria MXRF11? Claro, só que quando o seu PVP fosse pelo menos até 1,2. 1,9, na minha opinião, não dá, tá? Mas é um fundo imobiliário muito bom sim e o seu preço de negociação é bem interessante também na casa dos R$10. Pode ficar mais barato? Pode. E vai ficar, eu tenho certeza disso, que logo ele vai se baratear um pouco mais. A média dos dividendos pagos, né, foi de 10 centavos por cota também nos últimos 2 anos. Liquidez também muito interessante, 8 milhões em negociações diárias, então problema com compra e venda você não vai ter. E aqui o último dividendo divulgado, né, que foi de 11 centavos, uma rentabilidade próxima de 1,1% no mês, já livre, porque provento é isento de imposto de renda, né? Então uma rentabilidade acima de 1% hoje não é todo o investimento que traz. E o portfólio aqui do MXRF11 é bem próximo dos outros já citados ali, de papel também, CPTS, BTCI. Possui alguns imóveis e terrenos aqui, provavelmente para investimento, para venda depois, posteriormente, seguido de participação de cotas em outros fundos imobiliários e, consequentemente, também de CRI, né? Aqui você consegue ter acesso dentro do relatório gerencial um pouco mais detalhado sobre esses investimentos. Mas o fundo imobiliário aqui é um fundo imobiliário muito bom. E agora eu só queria falar um pouco mais a respeito, né, depois de ter citado esses 4 exemplos, de como que você pode, né, começar a fazer o efeito bola de neve. Você começou com R$50, com R$100 aos poucos, os seus dividendos consequentemente vão ser muito poucos, né? Primeiramente, por exemplo, para você poder receber investindo em MXRF11, vamos usar o MXRF11 como exemplo, para você receber ali os seus primeiros R$10 em proventos, você precisa investir em média R$960. Quando você tiver esse valor investido, a sua média de dividendo vai ser de R$10 todos os meses. E aí, consequentemente, você pode reinvestir esses mesmos R$10 e aumentar a sua capacidade de investir tanto para a MXRF11 quanto para qualquer outro fundo imobiliário, né? É um exemplo de quando você pode, a partir desse momento, formar o efeito bola de neve, que é quando os seus dividendos já conseguem ser reinvestidos e pagar mais uma cota. Então, em um exemplo, no mês que você está investindo, você só investe R$50. A partir do momento que você tem esses R$10 em proventos ali acumulados, você já consegue investir os R$50 que você já investe, mais R$10. Então, a soma do que você pode investir não é mais 50, é 60. Ou se tiver 100, né? E assim sucessivamente. Quanto mais você for comprando ao longo do tempo, mais o seu provento cresce, mais dinheiro você pode realocar, pode reinvestir. Depois você já consegue tirar um pouco desse provento para curtir um lazer, para fazer outra coisa, e é assim que vai funcionando, né? É um jogo de disciplina e aí você vai formando essa bola de neve ao longo do tempo a seu favor, que é o que faz, né, sentido ao momento que você investe em fundos imobiliários ou em ações. É formar esse efeito bola de neve para que os dividendos te paguem mensalmente, anualmente, em diferentes períodos, lucros, para que você possa reutilizar e aumentar ainda mais o seu capital, o seu patrimônio. O bom é que são fundos imobiliários muito baratos. A partir de R$10 você já consegue investir em qualquer um deles e, consequentemente, formar o efeito bola de neve. Isso pode variar de tempo? Pode, porque, consequentemente, não é todo mundo que tem a mesma capacidade financeira, né, mensalmente de guardar. Uns vão poder guardar 50, outros vão poder guardar 100, outros vão poder guardar 1000 e, consequentemente, isso vai de investidor para investidor. O que não dá para negar é que você precisa de muito pouco para começar. Com os primeiros 10 você já recebe o seu primeiro provento no próximo mês. E aí, o que vocês acharam desses fundos imobiliários que eu mostrei para vocês? Já tem algum em carteira? Deixa aí nos comentários se você já investe em algum desses fundos imobiliários que eu citei. Consequentemente, peço que você compartilhe com seus amigos, deixe o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.